Hoje é exatamente 18 de julho de 2023 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos preparar o nosso ambiente. A nossa querida Cotovia, a nossa irmã Osa Neide, irá cantar para a gente. Logo depois, nosso Augusto vai fazer a nossa prece de gratidão. E depois a nossa Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos então fechar os nossos olhos. Quem acompanha em casa, te prepara, fecha os olhos, porque a música já é uma preparação e uma oração. Essa música, ela é a que Públio Lentulus fez para Lívia, alma gêmea. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, das sublimes caridades, ter-me a felicidade no sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorriso de esplendor. És o meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. E assim, mestre amigo Jesus, aqui estamos em tua casa, te buscando, mestre amigo Jesus, para que possamos, amado mestre, nessa luta íntima que travamos conosco mesmo, para nos reformarmos, para nos melhorarmos, e assim te pedimos, mestre amigo Jesus, que possamos
internalizar esses ensinamentos que hoje obteremos e que possamos, acima de tudo, ter essa vontade firme de colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E sempre, mestre amigo Jesus, te buscando, pois o teu amor por nós é o que nos fortalece, é o que nos faz, mestre amigo Jesus, travar esse bom combate conosco mesmo, nessa melhoria moral que precisamos, mestre, para cada vez mais estarmos próximos a Ti. Abençoa-nos, fortalece-nos nessa vontade firme e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos então ouvir nossa querida Cecília, nossa continuista. Conta pra gente, Cecília. Nós estamos continuando o capítulo 9 do livro Mensageiro de Luz, que tem como título Mediunidade e Fenômenos. Nesse trecho da palestra do instrutor Alexandre, ele faz uma análise do programa, da forma, do método do aprendizado, como está se processando. E ele, então, diz que ele tem que ser, acima de tudo, coerente e sério. Tem que ser muito prático com relação à objetividade. O aprendizado tem que ter uma meta, tem que ter um aprendizado, tem que ter um objetivo. E ele também lembra que não é para se parar na questão do aprendizado. Há necessidade de se entender que o aprendizado é uma fase, a parte do alcance de conhecimento, as informações, elas são apenas uma fase do aprendizado. E uma fase muito importante, porque ela vai servir de base à aplicação e à vivência que vão usufruir aqueles que se detiveram no aprendizado. E ele fala também que é muito importante se manter o desenvolvimento do aprendizado voltado para o objetivo. Nessa questão, ele dá uma série enorme de exemplos e diz mesmo, por exemplo, se uma pessoa deseja manter um intercâmbio com entidades sábias, quando o saber ali é o primordial, há necessidade de que o aprendizado seja voltado para o conhecimento, crescimento da sabedoria, da racionalidade. Agora, se o interesse é alcançar comunicações superiores, sublimes, aí o objetivo é outro. Se quer ser santo, há necessidade de trabalhar nas lutas do dia a dia pela vivência das leis divinas. E nesse meio ele também diz, ele incentiva que se queres realmente estabelecer um desenvolvimento sublime, alto, é necessário que abandones o plano inferior, as comunicações inferiores, os trabalhos que não levam a nada. E aí ele prossegue na palestra. Então, vamos retomar essa palestra, né, Augusto? Augusto está emprestando a sua voz para o senhor Alexandre. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos.
se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores. Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Quando nós nos arvoramos ao trabalho mediúnico, ao desenvolvimento da faculdade mediúnica, a gente quer ter a presença de quem ao nosso lado? De bons espíritos. A gente quer poder dar comunicação de espíritos nobres. Nós queremos ter a assistência dos bons espíritos, até para a gente poder atender melhor aqueles que nos procuram. E aqui o nosso querido Alexandre, ele está levantando pontos importantes. Então, nós queremos a presença dos bons espíritos, mas não nos propomos a pagar o preço. Nós não vamos substituir, nós não nos propomos ao sacrifício necessário para termos a presença desses bons espíritos. E é exatamente essa fala do senhor Alexandre. Vamos agora esmiuçar. Vamos ticar? Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. É a primeira chamada. É aquilo que a gente vai aprender no livro dos médiuns. Os espíritos nobres, eles não falam por boca suja. É por isso que eu digo, eu levo muito a sério o trabalho do desenvolvimento mediúnico, o estudo da mediunidade, porque você está ali abrindo um canal. Então, pague o preço. Ou, se você não quiser ainda, então não te compromete mais ainda. Porque quanto mais eu venho a saber, maior a minha responsabilidade. Então, se eu quero verdadeiramente seguir, se eu quero nessa encarnação verdadeiramente dar um salto na minha evolução, não digo nem um salto, dar uns passos na minha evolução, que eu possa pagar o preço, que eu possa me levar realmente ao sacrifício. Então eu não posso, meus irmãos, na condição de um médium, na condição de um dirigente, usar palavras chulas, termos hipócritas, conversação que não seja edificante, piadinhas desnecessárias, porque tudo isso faz parte da minha conduta. Então a gente pensa, tu consegue visualizar Chico Xavier
com piadinhas desagradáveis, com palavras chulas. Não dá. Então é por isso que aquele homem, boca limpa e mãos limpas, tinha a presença de um Emmanuel, de um Dr. Bezerra, tinha a presença do próprio Humberto de Campos. Então a gente para pensar, através dele veio Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila. Porque no trabalho de desobsessão eu estou ali para atender os sofredores, mas para eu atender os sofredores que eu possa ofertar um vaso limpo. Porque se eu encontro alguém que está ali contaminado e eu ainda ofereço um vaso como médium contaminado, como eu poderei acolher esse espírito? Que mente eu estarei oferecendo a eles? Então, é algo que a gente tem que parar e refletir bastante. Nós não podemos levar o espiritismo sem compromisso e com brincadeira. Não faça isso. Você estará se comprometendo e arrumando débitos desnecessários. Então, se eu escolho que eu possa pagar o preço do sacrifício. Então, se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Se eu vou aplicar um passe, que eu possa estar amparada por bons espíritos. Se eu for fazer uma palestra, que eu possa estar amparada pelos bons espíritos. Se eu vou psicografar uma mensagem, que eu possa estar amparada pelos bons espíritos. E esse amparo, ele é de fundamental importância. O que diz o nosso Chico e a nossa querida Nena Galves comenta isso no livro? 2 livros que ela tem, pela editora Céu. Ela disse assim, quando Francisco Cândido Xavier fez a cirurgia em São Paulo, ela era responsável em pegar as roupas e levar para lavar. E ela disse que as roupas de Chico tinham perfume de rosas constante. E ainda mais, dizia o Chico, na porta do apartamento, 2 espíritos reparando para evitar a entrada de assédio de espíritos perversos. Entende o que é ter uma moral cristã? Então, quando a gente fala de proteção, quando a gente fala da assistência espiritual, a gente está falando de tudo isso. Porque aqui na Terra, o que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é uma quantidade muito grande de espíritos perversos. Espíritos medíocres, baixos, vis. E se nós não estivermos bem atentos, no esforço, a gente é envolvido por esses espíritos. E a gente cai no mesmo nível deles. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por sua vez, por vossa vez. E isso começa, a bondade, ela começa dentro de casa. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos. Então, se eu não vivo a bondade, como eu poderei entender a mensagem de um espírito bom? Não vou entender. Eu posso entender de um espírito mau, mas de um bom não. Porque o que a gente aprende de mediunidade? Os espíritos, eles transmitem palavras. O que os espíritos nos transmitem? Pensamento. Pensamento é vocabulário? Não. Quem é que vai interpretar o pensamento? É o médium. E ele vai, nessa interpretação, revertir o pensamento de um vocabulário. Então é aquilo que ele diz. Sem afabilidade e doçura, sem uma compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Eu não saberei.
Porque eu não sei que sentimento é esse, eu não sei que emoção é essa. Eu nunca vivi isso. Logo, eu não consigo captar, conceber e interpretar. Então, para um espírito bom, falar de bondade, ele tem que encontrar um coração bom que viva a bondade. Por isso que os espíritos falam da dificuldade de médiuns na Terra. Então, quando eu me predisponho a esse trabalho, se esforça. Se esforça. Vamos nos esforçar diariamente. Nada de palavrão, nada de palavras chulas, nada de conversas pornográficas. Foge, porque uma coisinha só para você entrar em sintonia já era. E a boca vai ficando suja. A alma, ele não tem como esses espíritos nobres nos usar. Certo, Lourdes? Se não seria razoável encontrar Platão, discípulo de Sócrates, estou falando aqui de 400 anos, 500 anos antes de Cristo, ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem encontrar Francisco de Assis operando com salteadores, com ladrões, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Mas claro que isso precisa comentar. Alexandre aqui pegou pesado mesmo. Ele fez uma comparação de Platão com tribos selvagens. Porque o que acontece? Eles não vão perder tempo. Meus irmãos, eu sou um espírito da terceira ordem. Eu tenho uma agenda para tudo. Tem lugares que eu só dou conta de ficar 1 hora, 30 minutos. Tudo ali programado. Cheguei aqui 5 horas, já fiz 2 atendimentos, corri para cá, saio daqui, já corro, vou fazer outro... Eu sou um espírito da terceira ordem, tenho uma agenda assim. Você acha que eu vou perder tempo com quem não quer me ouvir? Você acha que eu vou perder tempo ouvindo besteira? Cada idade que chega, cada dia que passa, eu começo a ficar mais seletiva. Eu não permito mais alguns assuntos. Agora imagina um espírito nobre. Então eles não vão perder tempo com quem não quer. Não adianta falar. É a fala dura do nosso Senhor. Não se deve jogar pérolas. Porque o porquinho não é subestimando o porco, mas ele não sabe o que é uma pérola. Ele vai comer, talvez. Né? Ele vai sair nas fezes, exatamente. Ele não sabe. Ele não sabe o que é uma pérola. Ele não sabe o valor de uma pérola, a história para a formação de uma pérola, o trabalho que foi para tirar aquela pérola. Ele não sabe. Porque é um porco. Então é isso. Como é que você vai direcionar? Por que o espírito nobre vai falar para quem não quer entender? Que se comporta muito mais como um animal do que como um espírito. Então não vai falar. Espera, na hora exata vai falar, porque esse ser vai evoluir. Esse ser vai crescer, mas no momento não adianta. Espíritos afáveis e amigos, elevado e construtivo. Então ele fala, se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribo selvagem, nem Francisco de Assis ali com os salteadores. Seriam os ladrões. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos, agora ele vai dar uma chamada aqui, porque essa palestra no mundo espiritual para encarnados que estão desdobrados e alguns desencarnados. A gente vai iniciar amanhã um curso de mediunidade no Centro Espírita. E eu estava ainda há pouco conversando com a nossa querida Lourdes. Desde sábado eu tenho recebido orientações diretas
De eu acordar e passar tudo para o papel. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. E são orientações duras. Não são minhas. Porque o trabalho é de Jesus, não é meu. Então acha que eu vou me comprometer com isso? Eu vou seguir na reta. Chega pronto. Isso mostra o quê? Para que a gente perceba a seriedade de quando nos predispomos a um curso de mediunidade. Porque nós podemos ali abrir uma porta que vai nos levar para um buraco profundo. Então é algo que requer responsabilidade de quem está coordenando no mundo físico e comprometimento de quem se predispõe ao curso. Então a espiritualidade nunca desiste de nós. Nós é que desistimos. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina partidária de homens em trânsito no planeta. Se a gente tivesse consciência disso. O Espiritismo não é um partido religioso que vai passar. O Espiritismo não é criação humana. O Espiritismo é uma revelação de leis que regem o universo. Nunca vai passar. Nunca vai ficar ultrapassado. Não existe mentira no Espiritismo. Por isso, Jesus se apresenta como o Espírito da verdade. Quando você faz um estudo acadêmico, passa-se alguns anos, algumas décadas, você vai ver que aquilo que você estudou não era bem aquilo. Porque tudo que é de horizontal, acadêmico, ele está a nível de adaptação. À medida que você vai evoluindo, que vai descobrindo novas formas, aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior. Quando se fala de revelação divina, os 10 mandamentos recebidos lá por Moisés ainda são atuais? São. E a gente faz o que está nos 10 mandamentos? Mais de 3.000 anos. A gente ainda não conseguiu aprender nem o decálogo. A gente não conseguiu viver ainda nem o decálogo. Que fala de vaidade, de ciúmes, de inveja, de roubo, de respeito. Então, tudo que é de ordem divina é imutável. E as leis da terceira revelação, daí terceira revelação, tudo isso que a gente estuda é imutável. Não vai mudar. E o que a gente estuda, isso serve para a minha condição espiritual. Então é isso que ele está dizendo aqui, olha. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária. De homens em trânsito no planeta. Porque não foi um homem que construiu o Espiritismo. O Kardec organizou, as lições vieram do mundo espiritual. Todas. Aqui nós estamos, inclusive, lendo. Quem está dando essa informação é algum encarnado? É algum homem em trânsito na Terra? É Alexandre. Através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. De um médium de mãos e boca limpa. Entende? Então não é isso, não. Enfia isso na cabeça. Então o que a gente está estudando, as lições que nós estamos estudando são lições de vida eterna. São lições que servem para a nossa eternidade. E o que a gente estuda aqui, a gente estuda no mundo espiritual. Tanto é que tudo que o Alexandre está falando aqui não está de comum acordo com as obras básicas? O que eles estão estudando no mundo espiritual é o que a gente está estudando. Nas obras básicas, basilares da doutrina espírita.
Então, logo é a verdade. Não é algo passageiro. Não é algo de um período. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Então, a lição da verdade está para todos? Está. Mas só os de boa vontade irão ouvir. É a fala de Jesus a Paulo. Os de boa vontade irão me reconhecer. Que é nas cartas de Paulo. E Pedro, quando leu a carta de Paulo, disse: é Jesus. É o pensamento de Jesus. Os de boa vontade. Então, da mesma forma, nós estamos inseridos na terceira revelação, Jesus nos trouxe. Mas só os de boa vontade terão consciência da verdade e só os de boa vontade se esforçarão para viver a verdade. Por isso é que ele usou o termo boa vontade. Por isso o evangelho, muitos são os chamados. Bem poucos. Permaneceis num movimento divino e mundial. Esse movimento divino e mundial, de sabermos dos espíritos, da ação dos espíritos, da comunicabilidade, das informações, da pluralidade, do perispírito, do fluido vital, fluido universal. Gente, são muitas informações que a gente recebe. Divino e mundial de libertação das consciências. Libertação das consciências. Né? Porque nós estamos aprisionados a milênios, a coisas, a prazeres, coisas horizontais, há milênios. E essas lições, elas, quando de boa vontade, ela liberta a nossa consciência de todas essas prisões mesquinhas que nos atrapalham o nosso processo de evolução. Entende? Permaneceis no movimento divino e mundial. Porque o espiritismo chegou só no Brasil? Não. Aí pensa, mas tia, esse movimento está só dentro do espiritismo? Não. Todas as religiões. Lembra sempre, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Todas as religiões. Numa revelação sublime da vida eterna e dos valores imortais. Vida eterna. Vida eterna é... Ô filho, vem cá. Vou dizer uma coisa. Você nunca vai morrer. Você não morre. Você só deixa um corpo físico, mas você vai continuar vivo. Porque a vida é uma só. As encarnações são várias. Nós nunca vamos morrer. Nós sempre estaremos frente a frente com a nossa própria consciência. Numa revelação sublime da vida eterna, e nós agora sabemos o que é essa eternidade, e de valores imortais. Valores imortais. Então a gente aqui se preocupa com os valores mortais. Tudo de ordem horizontal, eu me preocupo muito, mas vai ficar. E o Espiritismo, ele me ensina as conquistas dos valores
imortais, que não vão morrer nunca. E quais são os valores que nunca irão morrer? São os valores morais. São as minhas conquistas de ordem moral. Você já parou para pensar? Se de repente hoje você saísse da Terra, desencarnasse, tudo, inclusive o corpo, fica. Como você ficaria no mundo espiritual? Como ficaria o sentimento de perda, de apego? Mas é esse pensamento que nós temos que ter constantemente. Então eu pergunto, na minha vida, quais são as minhas maiores conquistas? São de ordem material ou são de ordem moral? Se são de ordem apenas material, eu sou um miserável espiritual. Eu sou um mendigo. Eu não tenho nenhum tesouro espiritual. E chegarei lá como um miserável, com fome, sede, frio, pedinte. Só pedindo. E eu penso assim, sabe? Eu fiz 51 anos. Eu vou fazer 52. Quem me garante se eu tenho mais 20 anos? Você já parou para pensar nisso? Pois é. A gente para para pensar. A gente já fez mais de 50%. Já estamos na rota ao contrário, né, Claudinha? E será que a gente ainda não parou para pensar e refletir quais são os meus tesouros? E eu ainda continuo a lutar por coisas materiais, por coisas materiais, por coisas materiais, por coisas materiais, por coisas materiais. Acolhendo essa convicção, porque eu tenho que acolher essa convicção. Qual a convicção? Da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, que eu tenho que me convencer eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que acolher essa, se eu acolher essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. Um sentido a mais. O valor mediúnico não é dom de privilegiados. É qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Então, quando ele fala que a faculdade mediúnica não é um privilégio de A, B, C ou D, e que ela é uma qualidade comum a todos os homens, porque todos nós, eu tenho o meu anjo da guarda? Tenho. Augusto tem, Cecília tem, todos aqui temos. Todos aqui recebemos influência dos espíritos? Logo, somos médios. Então, quando a gente fala em desenvolver mediunidade, é no processo de educar a faculdade que já existe. Quando a gente faz um estudo desse, mesmo que eu não seja um médium ostensivo, se é um estudo de boa vontade, eu começo a ter um conhecimento, uma lucidez e uma maturidade para a minha vida de relação no cotidiano. Eu começo a estar mais apto a perceber o que é meu e o que não é. Você tem noção do benefício dessa informação no nosso dia a dia? De eu poder distinguir exatamente isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Nesse momento estou sobre uma influência,
boa ou ruim. De conseguir identificar na hora, através do estudo, da consciência do próprio estudo. Então, um estudo desse é só para médios ostensivos? Não, porque todos nós recebemos influências de espíritos. Fala de Paulo, nós estamos mergulhados em uma nuvem de testemunhos. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo. Olha lá. É necessário esclarecer, né? Por agora é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos estimulando ou desestimulando? Estimulando. A tarefa é renovadora. Esse é o trabalho ainda. Quando eu olho para o Francisco Cândido Xavier, eu estou olhando para um médium daqui a milênios. Porque para eu ser um médium da qualidade de um Chico Xavier, eu tenho que ter qualidade moral que eu ainda não tenho. E ele tem todas as faculdades mediúnicas. Todas. Ele tem todas as faculdades mediúnicas. E soube administrar todas. Sem se envaidecer de nenhuma. O que é que ele dizia? Eu sou um carteiro que entrega cartas. O telefone só toca de lá para cá. Nunca se colocou na condição de evocar espírito. Vamos ver o que a espiritualidade reserva. Esses livros não são meus. Eu sou apenas um carteiro. Eu só entrego as cartas. Então a gente vai vendo sempre um movimento de extrema humildade. Então, o trabalho a fazer nesse momento, que nós estamos a fazer, é isso. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo. Testemunho. Então, a gente pega o nosso Chico Xavier, e foi um testemunho da mediunidade? E da mediunidade com Jesus. Porque é essa a diferença da doutrina. A doutrina, porque mediunidade sempre existiu. Vamos pegar lá atrás o Antigo Testamento? Vamos pegar Saul, Lígia, que a gente está estudando? Saul não foi procurar quem? Ele queria falar com Samuel, que já tinha desencarnado. Ele foi procurar uma pitonisa. Gente, está lá no Antigo Testamento. O que eu estou querendo dizer? Mediunidade sempre existiu. Comunicação de espíritos sempre existiu. Qual é o convite da doutrina? É a mediunidade com o Cristo. E mediunidade com o Cristo é moral. Livre totalmente de tudo que é de ordem material. Não tem mais oferenda, não tem mais templo, não tem estátua, não tem vela. Acabou. Agora o convite é a mediunidade com o Cristo. Esse é o propósito da doutrina. É por isso que eu digo, primeiro te decide o que tu queres. Te decide, quer ser budista? Vai ser budista. Seja um excelente budista. Quer ser um bandista? Vá. E seja um excelente umbandista. Mas se optar-te pelo espiritismo, seja um excelente espírita. Porque quando a gente quer um pé no terreno e outro pé no outro terreno, nós nos tornamos medíocres nos dois. Nos dois.
Entende? Nos dois. Então a gente tem que escolher. Poxa, eu escolhi o Espiritismo, porque aqui ninguém está aqui obrigado. Nós estamos aqui por livre escolha. É a religião que a gente se identifica. Então que nós possamos sermos verdadeiros espíritas. E esse é o momento. Esclarecimento coletivo. Na disseminação da fé positiva, porque ela é racional, e edificante. Uma fé positiva e que me edifica. Edifica, constrói. Edifica um prédio que te levanta, que te reconstrói. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas. Então, nós tivemos o Chico, que fez o trabalho, mostrou como é, mostrou como faz, mostrou por que faz, porque ele fez a mediunidade com Cristo. Mas ele diz aqui, mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas. Então não será, quando você falar de mediunidade, o nosso futuro, não é só fulano é médio, ostensivo, beltano. Todos nós seremos. Por quê? Quando a gente fala em mediunidade, eu falo em espiritualidade. Quando eu falo em mediunidade, nós estamos falando em contato com o mundo espiritual. Então, por exemplo, para nós, quando desencarna um ente querido nosso, a gente fica com uma saudade muito grande, porque a gente não consegue vê-los. Quando a gente ama, né? A gente quer ver novamente, a gente não consegue. Então, essa separação provoca uma dor dentro da gente. No futuro, não haverá mais essa dor, porque nós teremos um contato muito próximo com quem retornou à pátria espiritual. Porque todos seremos ostensivamente médios. Então é por isso que os Espíritos vai chegar um tempo que não tem mais o que negar. Não há como negar, porque todos nós seremos ostensivamente médios. E ninguém vai ficar mais desesperado com medo, porque todos nós teremos a consciência da vida espiritual. Porque todos nós somos espíritos, e espíritos o quê? Imortais. O espírito nunca morre. Alguma pergunta? Foi bom, gente? Deu para a gente entender? Muito esclarecedor, muitas informações. E esse realmente é o... Eu acho que esse é o tom dessa palestra do senhor Alexandre, né? É despertar em nós esse comprometimento com a faculdade mediúnica, que isso é algo comum a todos nós. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Nós queremos a presença dos bons espíritos, mas não nos propomos a pagar o preço. Nós não vamos substituir, nós não nos propomos ao sacrifício necessário para termos a presença desses bons espíritos. Porque no trabalho de desobsessão eu estou ali para atender os sofredores, mas para eu atender os sofredores que eu possa ofertar um vaso limpo. Porque se eu encontro alguém que está ali contaminado e eu ainda ofereço um vaso como médium contaminado, como eu poderei acolher esse espírito? Então, a lição da verdade está para todos? Está, mas só os de boa vontade irão ouvir. Então, da mesma forma, nós estamos inseridos na terceira revelação, Jesus nos trouxe, mas só os de boa vontade terão consciência da verdade e só os de boa vontade se esforçarão para viver a verdade. Libertação das consciências, porque nós estamos aprisionados a milênios, a coisas, a prazeres, coisas horizontais, há milênios. E essas lições, elas, quando de boa vontade, ela liberta a nossa consciência de todas essas prisões mesquinhas que nos atrapalham o nosso processo de evolução. Você não morre. Você só deixa um corpo físico, mas você vai continuar vivo. Porque a vida é uma só. As encarnações são várias. Nós nunca vamos morrer. Nós sempre estaremos frente a frente com a nossa própria consciência. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então Vamos fechar os nossos olhos, serenar os corações e nos preparar para a oração, né, Elza? preparar para a oração. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce
Quanta luz, quanta luz, quanta luz, Senhor. Gratos somos por poder ter participado desse banquete de luz, de poder ter meditado sobre as verdades, sobre a lei, sobre a tua lei, sobre a lei divina, sobre a lei do Pai. Que possamos, Senhor, ao cruzar aquela porta, refletir essa luz, refletir a luz de Deus, refletir o amor. Nos dê força, Senhor, para que possamos persistir na nossa finalidade de nos tornarmos seres humanos melhores, de fazermos conquistas morais, de valorizarmos a verdade em detrimento da ilusão do mundo material. Que possamos, Senhor, superar esses erros que viemos cometendo há milênios, que possamos realmente sentir o que aprendemos hoje, introjetar tudo isso que nos foi falado, que isso possa calar fundo no nosso coração, no nosso sentimento. Possamos sempre estar com Jesus no coração. Que assim seja.